Bismillahirrahmanirrahim. Mais uma aula de recitação e interpretação do Alcorão Sagrado. Recitamos 6 versículos primeiros do capítulo 4, capítulo das mulheres, né? Suratun Nisa. Então, vamos começar com esses versículos. Esse capítulo, na verdade, é o maior capítulo depois do capítulo de Vaca, né? Capítulo 2, Suratul Baqarah. Tem 176 versículos. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Ya ayyuhan nas, ó homens, mais uma vez eu expliquei ontem também que homens quer dizer seres humanos em geral. An-nas não é rijal em árabe, que seja homens, então pode ser mulher ou homem. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Temei ao vosso Senhor que vos criou de uma só pessoa. Deus criou vocês todos de uma pessoa só. Quem foi? Foi o profeta Adão, a primeira pessoa, né, dos seres humanos, que Deus o criou. Wa khalaqa minha zawjaha. E criou desta, quer dizer, desta pessoa, criou sua mulher, sua esposa, Zawja, sua esposa. E tem uma dúvida aqui, como assim? Deus criou Eva, né? Do Adão. Na verdade, tem um dito do Imam Baqir, nosso quinto imam, explicando isso, que quando Deus criou do barro, né? O profeta Adão, da sobra do barro, né, do resto, criou a sua esposa, que seja Eva. Então, por isso que nesse versículo, Deus Altíssimo disse: وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. De ambos espalhou pela terra numerosos homens e mulheres. Então, todos os seres humanos são desse casal, do Adão e Eva. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. E temei a Deus, em nome de quem vos solicitais mutualmente. وَالْأَرْحَامِ وَالْأَرْحَامِ وَالْأَرْحَامِ. Temeis a Deus. Está dizendo dos parentes, quer dizer do direito dos parentes. Irmão querido, irmã querida, escuta bem que os parentes têm direito sim. E agora nessa pandemia, pelo menos uma vez por semana, liga para sua tia, seu tio, né? Seus sobrinhos, para o pai, a mãe mais, né? 3 vezes por semana. Estou dando um exemplo. Então, isso é um direito que os parentes têm para você comunicar, porque agora as pessoas não podem receber os parentes, os amigos em casa. Então, pelo menos agora tem videocall, né? Pode ligar só para saber, às vezes, um dos nossos parentes falece e depois do falecimento dele a gente sabe que ele estava doente. Sim, ele ficou no hospital 2 semanas, nem a gente sabe. Isso é um direito que o Alcorão tem uns versículos que falam sobre al-arham, os parentes. Inna Allah kana alaykum raqiba. Por certo, Allah de vós é observante.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. E concedei aos órfãos suas riquezas. Nesses versículos, Deus fala sobre os direitos de órfãos. Preste atenção. Você tem que conceder a riqueza do órfão para ele. Você sabe, um tutor, por exemplo, do órfão, quando falece o pai dele, não tem ninguém, o tutor pode ser um dos parentes, como tio, não pode ser uma pessoa estranha que não é da família. E agora nesses versículos, está recomendando o ato de yatama amwalahum, né? Está falando para os, na verdade, tutores, que vocês têm que conceder aos órfãos suas riquezas. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, e não troqueis o mal maligno pelo benigno. Por exemplo, você é tutor desse órfão, ele tem um terreno bom e você tem outro. Você troca o terreno dele com outro melhor para você ganhar, né? Não tem nenhum benefício para esse órfão, não faz isso. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ, não mistura os bens deles com seus bens. E você come, então você come as coisas misturadas, né? Daí você já comeu as coisas dele também. Não mistura, não pode comer as coisas deles. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, por certo isso é grande crueldade. Versículo 3. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. E nesse versículo 3 do capítulo 4, fala sobre o casamento no Islã. No islamismo, um homem pode casar com 4 mulheres. Então, esse versículo fala sobre isso. Mas começa com e se temeis não ser justos para com os órfãos, porque está falando assim, que se você tem medo, né, se você teme que não ser justo com os órfãos, esposai as que vos aprazam das mulheres. Naquela época era comum os homens casavam com uma órfã, né, com uma moça, uma menina órfã, né, para cuidar, né, e para casar também. Eles casavam com ela para cuidar. E às vezes eles tinham uma intenção boa de verdade, né? Então, Deus fala, se você teme, se você tem medo de não ser justo com ela, é melhor casar com outras mulheres. Por que está falando isso? Por quê? Por causa do direito dos órfãos. Você tem que tratar com muito mais cuidado, muito mais atenção, né? Tratar os órfãos. Então, se você te conhece, você conhece você mesmo, que você fica nervoso rapidamente, por exemplo, né? Então, é melhor, ou você às vezes perde paciência e começa a xingar. Então, é melhor não casar as órfãos. E agora fala assim, então você pode casar com outras mulheres, sejam 2, 3 ou 4. Mathna wa thulath wa ruba'. Acabou. Está dando limite, você não pode casar mais. O islamismo que liberou
o libera a casar com 4 mulheres, não. O islamismo que limitou para 4 mulheres. Antes de chegar ao islamismo, era lícito, né? Não era proibido. Não. Outras religiões, o cristianismo, o judaísmo, outras religiões, eles podiam casar com várias mulheres, sem limite. O islamismo que trouxe esse limite, olha, que você pode casar só com 2, 3, 4 mulheres. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. E agora essa frase muito importante, bem bonita. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. Está falando que você pode casar com 2, 3, 4, e se temeis não ser justos, esposai uma só. فَوَاحِدًا. Por quê? Porque se você casar com 2 mulheres, a justiça é muito complicada, né? Em um caso, por exemplo, tem um caso que a primeira esposa concorda com a segunda esposa, o casamento. Ela vai com seu marido para pedir para uma mulher, por exemplo. Tem uns casos assim. Até nesse caso, o marido, uma noite aqui, um dia aqui, outro dia, outra noite com outra esposa. Tem que ter 2 ambientes, 2 casas, 2 apartamentos, né? E ele tem que comprar ou alugar, né? Esse é um dever do homem. E viajou com a primeira ou com a segunda, tem que viajar com a primeira. Comprou um presente para comprar. Então, a justiça não é coisa fácil. E por isso está dizendo, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. Antes de casar a segunda vez, pensa bem. Se você tem um pouco medo, né, de não ser justo, só uma, فواحدة. أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Isso é mais adequado para que não cometais injustiça. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. E concedei às mulheres no casamento suas saduqatuhunna, suas, na verdade, dote, está dizendo. Saduqatuhunna nihlatan, como dádiva. Olha, no casamento islâmico, no islamismo, o homem tem que pagar dote para a mulher. Mas tem gente que combinam um dote muito alto e depois o homem nega, não paga. Não, você tem que pagar, isso é um dever, um obrigatório. Se elas vos cedem voluntariamente algo destas, desfrutai-o com deleite e proveito. Quer dizer que se a mulher falou assim, que tá bom, você pode pagar só a metade, eu não quero outra metade, ou você não precisa pagar nada. Então, se ele se liberou assim, para não pagar, você pode esquecer, mas você não pode negar se ela quiser, deve pagar. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. E não concedais aos ineptos vossas riquezas. É uma coisa assim, lógica, né? Que você não pode dar seu dinheiro, sua riqueza, para alguém, por exemplo, trabalhar, que é uma pessoa que traduziu Safir como inepto, né? Uma pessoa inepta, que ele nem sabe assim, como mexer no dinheiro, como negociar, então não dá sua riqueza para ele. E agora esses versículos, التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. E agora está voltando mais uma vez para o assunto de órfãos. Órfãos têm muitos direitos, tem que tratar muito bem. Então, dá atenção, por favor, para essas frases que fala daí-lhes sustento delas. Então, warzuquhum fiha. Sustento quer dizer
dá um sustento para os órfãos, ajuda eles. Waksuhum, vestir-os, né? Dá uma vestimenta para os órfãos. E dizei-lhes palavras bondosas. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Conversa com eles, fala com eles de uma maneira boa, de amor do coração, né? Porque eles não têm os pais, pai ou mãe que dá o amor para ele, você dá o amor para ele. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. E ponde à prova os órfãos, até que atinjam o matrimônio. Então, se percebeis neles maturidade, entregai-lhes suas riquezas. Está falando nesse versículo com os tutores, né? Um tutor, você tem que provar os órfãos, né? Que você é responsável por eles. Se ele já, por exemplo, tem 17 anos, 18 anos, 19 anos, e você já percebe que ele já consegue, ele pode casar, pode escolher uma menina boa, né, para casar, e ele pode negociar como um comerciante, vender, comprar, então dá a riqueza dele. Hoje em dia a gente fala 18 anos, né, mas depende. Então, na época, não tinha essa lei, então dependia dos casos. Um caso mais inteligente com 17 anos, um pouco, pega mais tempo para ser adulto, né? Às vezes 20 anos, 21, 22. Então, prova uns órfãos para devolver a riqueza dele para ele. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا. Você não pode comer a riqueza dele. وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا. Antes de eles serem adultos. Um órfão, criança, você não pode, você como tutor, a riqueza dele está contigo, você não pode pegar nenhum real do dinheiro dele. Não, menos como ojorah, né? Como você está trabalhando com o dinheiro dele. A riqueza dele está contigo, você está trabalhando, o benefício é dele, né? Ele ganhou, por exemplo, como herança, se chama, né? Então, ele ganhou 20 mil reais e você está trabalhando com esses 20 mil reais, o benefício está aumentando o dinheiro dele e você pega por exemplo, 500 reais por mês por causa do seu trabalho, um dinheiro justo, né? Então, está dizendo, وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. Se você não precisa, você é uma pessoa que tem uma condição boa, esquece até as 500 reais também, dá tudo para esses órfãos. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Mas você também precisa desse trabalho, está trabalhando com o dinheiro desse órfão, pega só uma coisa, al-ma'ruf, yani, coisa justa. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. Mas quando ele já é um adulto, você quer devolver sua riqueza para ele, pega duas testemunhas, né, para testemunhar. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Deus, por ajustador de contas, é bastante. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.